meus queridos alunos, nós vamos dar início à nossa aula de História de hoje. Então, para começar, eu peço que você abra a sua apostila na página 21. Na página 21, nós encontramos o módulo 2, os primeiros hominídeos. Ok? Observe essa imagem de abertura. Nós temos um esqueleto e nós temos um modelo em 3D equivalente a esse que foi construído a partir desse esqueleto. Você pode perceber que o esqueleto tem algumas falhas, faltam algumas partes. Então, pela idade dele, os cientistas fizeram um modelo tridimensional dele. Então, vamos responder a essas perguntinhas que estão aí, ok? O que você identifica na imagem acima à esquerda e na imagem à direita? Então, à esquerda, vocês vão encontrar o esqueleto. E à direita, vocês vão encontrar essa imagem, esse modelo tridimensional. Depois, você acha que a segunda imagem se parece com um ser humano? Ou parece outro animal? Então, olha bem para essa imagem aqui. Ele parece humano ou parece outro animal? Você acha que esse ser existiu de verdade ou é uma ficção, ou seja, uma invenção? Você acha que esse ser aqui existiu ou que é uma invenção? Lembrando que eu disse que ele foi feito a partir desse esqueleto aqui que os cientistas encontraram. Então, vamos agora para a página 22. Para começar, você já pensou sobre as facilidades da vida atual? Então, vamos conversar. Quais são as facilidades que você tem na sua vida hoje em dia? Se você sentir fome, aonde você pode ir encontrar alimento? Você vai encontrar alimento no supermercado. Você pode ir no supermercado, comprar uma coisa, né, por exemplo, já pronta. Você pode comprar biscoito que você pode comer imediatamente. Você pode comprar também coisas que você vai fazer em casa, que você vai botar no forno, né, ou que você vai temperar e fazer no fogão. Mas será que sempre foi assim? Será que todos os hominídeos tiveram essa facilidade para sobreviver? Ainda na página 22 eu tenho algumas perguntinhas. Ali assim. Mas será que sempre foi assim? Será que todos os hominídeos tiveram essa facilidade de ir a um local, buscar alimento, fazer o alimento em casa, ou até mesmo encontrar ele pronto, né? Quando eu vou numa lanchonete ou num restaurante? Sempre foi assim? Como será que muitos povos ancestrais faziam para obter alimento? Eles iam no supermercado? Existia supermercado naquela época? Acho que não, né? Acho que eles precisavam caçar para encontrar o alimento ou procurar na natureza. E para se aquecer e se proteger? Eles usavam roupas para se aquecer, tinham cobertores? Ou mesmo moravam em uma casa quentinha? Era assim? É isso que vamos descobrir neste módulo. Então, vamos observar essa imagem que nós temos na página 22. São hominídeos que estão se aquecendo numa fogueirinha
E aonde eles estão morando? Observe os detalhes no corpo deles. Eles são bem peludos, não é mesmo? Eles têm bastante pelo. Na imagem acima, vemos uma representação de um pequeno grupo de seres humanos do período pré-histórico. Número 1. Como você imagina que essas pessoas viviam? Então, quais eram os recursos que elas tinham para a sobrevivência? Elas tinham que viver nessas cavernas, procurar seu alimento na natureza, ou caçar, pescar. Então, esses eram os recursos que eles tinham. Número 2. Onde eles moravam? Eles moravam em cavernas. E como faziam para se alimentar? Então, eles caçavam, pescavam ou procuravam na natureza, por frutas, né? Um exemplo do que eles achavam na natureza para se alimentar eram as frutas. Então, vamos para a página 23, para aprender uma viagem para a África. Para que os seres humanos adquirissem as características que nós temos hoje, eles passaram por um lento processo de transformação ao longo do tempo. Então, nem sempre nós tivemos essa aparência. Nossa aparência de hoje é uma evolução do ser humano. Lembra que lá em ciências nós falamos sobre adaptações? Que os animais eles têm características físicas ou de comportamento para se adaptar ao ambiente, para sobreviver. Foi isso que o homem fez. Ele foi se adaptando ao ambiente e às suas necessidades para sobreviver. Nosso ancestral mais antigo é o Australopithecus, que pode ser considerado um primo muito distante dos humanos. Assim como nós, ele faz parte da família dos hominídeos. O Australopithecus, um exemplo de Australopithecus, foi a imagem que nós vimos na abertura do módulo, que é essa imagem aqui, que os cientistas fizeram tridimensional e deram o nome de Lucy. Então, essa representação aqui, a Lucy, que é esse esqueletinho aqui, que eles encontraram esse esqueleto e fizeram a partir desse esqueleto uma imagem tridimensional, deram o nome a ela de Lucy. Então, a Lucy é um Australopithecus. Ela é um parente, então, distante nosso. Os seres humanos pertencem ao grupo dos primatas, como os chimpanzés e gorilas, mas algumas características nos diferenciam desses animais. Andar ereto, de pé, a capacidade de segurar objetos com as mãos e fabricar instrumentos, e o desenvolvimento da linguagem, por exemplo, são algumas dessas diferenças. Então, nós nos diferenciamos, de outros primatas porque desenvolvemos características, fizemos adaptações para a nossa sobrevivência. Aprendemos a utilizar as mãos, aprendemos a nos comunicar por meio da fala. Esses são alguns exemplos das nossas diferenças. Todo ser humano pertence a um gênero que os cientistas chamam de Homo. Existem diferentes tipos de Homo, então existem diferentes evoluções do Homo. Como você pode ver na ilustração abaixo, nós pertencemos à espécie do Homo sapiens sapiens, também chamado de ser humano moderno. Então,
nós somos o Homo sapiens sapiens, nós somos a evolução Homo sapiens sapiens. Nós somos o ser humano moderno. As nossas características são diferentes dos outros tipos de Homo. Nós temos capacidades evoluídas. Hoje em dia nós temos muita tecnologia, o que seria inviável há alguns séculos atrás para outras adaptações de Homo sapiens, né? Nós somos o sapiens sapiens. Existiu o Homo sapiens, que veio antes de nós, ou mesmo para os australopitecos. Graças a pesquisas e descobertas arqueológicas, os cientistas acreditam que a espécie humana surgiu na África há cerca de 3 milhões de anos. Foi a partir do continente africano que o Homo sapiens sapiens, espécie à qual pertencemos, se espalhou pelo mundo. Então, olhem aqui a nossa evolução, as nossas adaptações ao longo do tempo. Vocês podem ver até a modificação pelo crânio. Olha como nós mudamos, certo? Vamos agora para a página 24. Na página 24 nós temos assim: estudos comprovam que todos os homens e mulheres, sejam loiros, sejam morenos, de olhos claros ou escuros, com cabelos crespos ou lisos, pertencem a uma única espécie que surgiu na África. Então, mesmo com as nossas diferenças das nossas características físicas, seja pela cor da pele, dos olhos, ou o tipo do cabelo, a altura, isso não importa. Os cientistas conseguiram comprovar que nós descendemos da mesma espécie. A imagem à esquerda, na abertura deste módulo, a imagem à esquerda são os ossos, né? Os ossos da Lucy. Então, a imagem à esquerda, na abertura deste módulo, página 21, mostra o fóssil de um Australopithecus afarensis, de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 na Etiópia. É o esqueleto de uma fêmea que pesava aproximadamente 30 quilos e tinha cerca de 1 metro de altura. Ela foi batizada de Lucy pelos cientistas que a encontraram. Observação. Observando a reconstrução de Lucy, que elementos se aproximam de um ser humano? O que a diferencia? Então, nós podemos ver o que se aproxima do ser humano na Lucy é o andar ereto, né? Ela anda reta. Você pode ver as mãos dela, se parecem com as nossas, mas ela tem as diferenças como muito pelo no corpo, o formato da cabeça, a altura, né? Ela era bem pequenininha para ser uma fêmea, no caso já adulta. Isso torna ela são algumas diferenças que ela tem para o ser humano. Gotinha de saber. Para o quê? A invenção da escrita foi considerada algo tão genial que os historiadores do passado decidiram dividir a história em pré-história e história, sendo o marco inicial da história a invenção da escrita, o que teria ocorrido por volta de 3.500 anos antes de Cristo.
Atualmente, essa divisão em pré-história e história é descrita pela maioria dos historiadores. Afinal, será que antes da escrita os povos não tinham história? E aqueles povos que não desenvolveram a escrita, eles não possuem história? Então, quando nós falamos em pré-história, nós falamos de um tempo que está antes da escrita. Mas não que esse tempo não tenha história. Ele tem história, mas não foi documentada, ok? Então, na página 25, vida e moradia dos hominídeos. Os primeiros hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Eram capazes de fabricar instrumentos feitos de pedra lascada, madeira, ossos e dentes de animais. Viviam em pequenos grupos, abrigando-se em cavernas ou sob as árvores. Eram povos nômades, ou seja, quando a caça ou outros alimentos acabavam, eles precisavam se mudar para outro lugar. Então vamos lá. Esses povos viviam em cavernas, né? Eles procuravam estar juntos, principalmente para defesa, para se defender. Outra coisa que eles faziam eram ser nômades, então eles não tinham um endereço fixo. Eles se mudavam de acordo com a sua necessidade de alimentação. Se em um determinado lugar onde eles estavam morando acabassem as frutas ou sumissem daquele lago os peixes ou tivessem alguma dificuldade para caçar, eles tinham que se mudar, pois eles não sabiam cultivar os seus alimentos e nem fazer criações de animais. Então, a necessidade da alimentação fazia com que eles estivessem sempre se mudando. A descoberta do fogo, que teria ocorrido 500 mil anos após o aparecimento dos primeiros hominídeos, mudou bastante a vida desses grupos. O fogo era obtido a partir do atrito de duas pedras ou dois pedaços de madeira. A partir de então, eles podiam se aquecer, cozinhar os alimentos e se proteger de animais perigosos. Então, levou 500 anos para que o homem conseguisse criar o fogo, né? Descobrir ali como fazer o fogo. Então, a partir dessa grande descoberta para eles, que foi o fogo, a vida deles melhorou. A partir dali, eles podiam cozinhar, eles podiam se defender de animais, né? Porque eles tinham tochas, eles podiam pegar e afugentar os animais que estavam tentando caçá-los também, né? Porque eles também eram presas de alguns animais. Com o tempo, os hominídeos passaram a construir armas e ferramentas. Além dos instrumentos de pedra lascada, passaram também a fabricar ferramentas mais resistentes, feitas de pedra polida. Depois, aprenderam a construir canoas e jangadas, que utilizavam quando precisavam se mudar para outro lugar em busca de alimentos. Então, a partir do homem conseguir fazer armas e ferramentas com a pedra lascada, esse já foi uma grande evolução para o hominídeo, né? Ele precisava da pedra para poder caçar, para poder pescar, né? A pescaria naquela época era feita com essas ferramentas, com essas armas, ou mesmo para se defender, certo? Ele foi a partir da pedra lascada, ele foi para a pedra polida, foi outra evolução, e depois aprenderam a construir canoas e jangadas para conseguir atravessar rios,
Assim eles conseguiam novos lugares e descobriam novos alimentos, conseguiam maior quantidade de alimentos. Então, essas foram as evoluções que os hominídeos foram fazendo ao longo do tempo. Outra grande conquista de nossos ancestrais foi a descoberta da agricultura. Foi quando eles perceberam que eles podiam plantar e depois de um tempo eles colheriam. Uma das teorias sobre seu desenvolvimento é que ela surgiu por meio da observação de sementes que caíam no solo e germinavam. Isso não aconteceu de um dia para o outro, assim como a descoberta da fabricação do fogo foi um processo que levou milhares de anos. Então, o hominídeo ele não prestava atenção a princípio na questão de que quando uma semente caía no chão, surgia ali outra árvore. Essa foi uma observação que durou milhares de anos até ele perceber que ele poderia plantar, aquela árvore ia crescer e dar frutos novamente, para que ele pudesse se alimentar. Ele até então não tinha essa consciência da natureza, por isso se mudavam tanto. Vamos para a página 26. A possibilidade de plantar o próprio alimento provocou uma grande mudança na vida desses povos. Eles já não precisavam se deslocar em busca de animais para caçar ou de frutos para coletar. A agricultura possibilitou aos hominídeos se estabelecer por mais tempo em um lugar. Isso significava que eles se tornaram sedentários, ou seja, deixaram de ser nômades e passaram a ter um lugar fixo para morar. Passaram então a construir moradias feitas de madeira e pedras. Eles passaram também a produzir objetos de cerâmica nos quais podiam guardar os grãos e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e a criar animais, tornando-se menos dependentes da caça. Então, a partir do momento que o homem começou a agricultura, tudo na vida dele mudou. Ele já não precisava mais se mudar, ele podia plantar e colher o seu alimento, então ele já não dependia mais só da natureza, do que a natureza tinha ali à disposição, né? O que acabava, ele não precisava se mudar para procurar outro, porque ele já tinha plantado. Ele passou a domesticar animais, né? Até para sua segurança, ele começou a domesticar alguns animais para usar como proteção e outros para se alimentar. Então, ele começou a fazer algumas criações de animais para se alimentar e outros domesticados para se proteger. Então, ao longo desse tempo, o homem que antes era nômade passou a ficar sedentário, quer dizer, passou a não ter que fazer longas viagens e se mudar o tempo todo como era de costume. Então, a partir daí, eu peço que você faça a número 1, 2 e 3, que eu já volto para corrigir. Então, vamos lá. Número 1. Os primeiros hominídeos eram nômades, porque eles precisavam se deslocar constantemente. Eles precisavam se deslocar quando o alimento daquele lugar que ele estava se esgotava. Ele precisava ir em busca de outro lugar para viver, certo? Número 2. Por que o controle do fogo foi importante para a vida dos hominídeos? Porque assim eles conseguiam cozinhar os alimentos, se aquecer e se proteger de outros animais. Número 3.
qual é a relação entre a agricultura e a domesticação de animais e o sedentarismo? Então, com a agricultura, o homem fixou moradia em um lugar, ele não precisava mais se mudar. Então, com a agricultura, o homem fixou moradia em um lugar, não precisava mais se mudar, para buscar alimentos e recursos para sua sobrevivência. Então, com a agricultura e a domesticação dos animais, o homem fixou moradia em um lugar e não precisava mais se deslocar em busca de alimentos e recursos para a sua sobrevivência. Então, eu vou deixar para vocês, para a próxima sexta-feira, as atividades da página 27 e 28, ok? Então, um bom final de semana. Eu espero que muito em breve nós possamos estar juntos novamente. Tô com muita saudade de vocês, de todos vocês. E eu quero acreditar que isso vai passar o mais rápido possível, tá bom? E nós vamos nos reencontrar e poder estar juntos como antes. Bom final de semana.